no capítulo 2, versículo 42 e o 43. E a igreja vai ler o texto, tá? Do tema, o versículo do texto do tema. Amém? Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muito prodígios. Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, igreja, 1, 2, 3 e... Pedro, pois, era acabado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade de mais uma vez estar assumindo, esse púlpito, essa tribuna, para ser uma voz profética. Aleluia. Ser um canal de bênção para os receptores. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pelo ar que respiro, pelo fôlego de vida, pela existência de vida. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você também não estaria aí. Verdade, aleluia. O Salmo 3, 5 diz: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo de número 28, diz que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, e fora dele nós não somos nada. Amém? Fora dele nós não somos nada. Fora dele nós não somos Nada. E eu quero agradecer também ao nosso querido, Pastor Elias, por ter me dado esse privilégio de estar encerrando Glória a Deus. essa festividade do templo, que já tem 22 anos de lutas e vitória. Aleluia. Há uma passagem em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 9, que diz que o pregador sábio, ele traz entendimento e conhecimento para o povo. Aleluia. No livro de Salmo, o Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra de Deus, ela traz luz e entendimento. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Você crê nisso? Glória. E o tema é muito importante, que fala sobre igreja que persevera em oração, tem vitória. Aleluia. Interessante que quando nós lemos em Mateus, que é o capítulo 16, versículo 15, 17, Jesus, ele é o fundador da igreja. Foi ele quem fundou a igreja. E ele, ao fundar a igreja, ele falou: Pedro, que a palavra Pedro é Petro, isto é, fragmento de pedras pequenas. Aí em seguida ele diz: sobre esta pedra, que é Petra, que é rochedo,
é pedra grande, aonde a igreja está alicerçada. Quando nós falamos em rochedo, em pedra grande, nos faz lembrar do Morro do Pão de Açúcar, né? Uma pedra com mais de 750 metros de altura, uma extensão para mais de 850 metros. Você pode passear em cima, você vai se cansar de passear. E tem o Morro da Urca, que tem 600 metros de comprimento, num total de 630 metros de extensão. Olha só o tamanho da pedra, o tamanho do rochedo. Jesus, ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra rejeitada pelos edificadores. 1 Pedro, que é o capítulo 2, versículo 4 a 7, diz que ele é a pedra viva. Aleluia. Rejeitada pelos edificadores. E a igreja, ele está sobre esta pedra. Jesus simboliza o rochedo, a pedra grande. E a palavra igreja é um conjunto de pessoas que deixam os seus lares, vêm para um lugar público, aonde se torna uma assembleia, como está em Atos 19, versículo 39. A igreja, nós quando falamos na igreja, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Duas igrejas, sendo que pertencendo a Jesus, que é a pedra fundamental. É o alicerce fundamental. Aleluia. Aonde está todas as pedrinhas. Porque ele é o rochedo, ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é a pedra viva, ele é a pedra rejeitada. Oh, glória. Aleluia. Bendito Deus. E há duas igrejas. Nós temos a igreja visível. Esta igreja visível, ela é local, ela é regional. Ela é uma igreja militante, porque ela ainda está na terra. Ela é militante porque ela está na terra. Ela está num campo de batalha. Ela está numa luta travada. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade satânica que tenta atingir e ferir a igreja. Aleluia! Aleluia. Quando nós levantamos as mãos para Jesus, Efésios nos relata no capítulo 6, quando nós levantamos as mãos para Jesus, ele nos revestiu para nós enfrentarmos esse mundo, desafiarmos esse mundo com as suas armaduras. Ele nos deu as armas de ataque e as armas de defesa. Aleluia. As armas de ataque para você atacar. Jesus,
Escritura que as armas de ataque e as armas de defesa, Ele também te deu um escudo, que é a arma de defesa. Jesus, ele simboliza o capacete da salvação. Ele que controla a nossa faculdade mental, Ele que controla a nossa memória, Ele que nos dá inteligência, a sabedoria que vem do alto, Ele coloca na tua mentalidade, aleluia. Ele coloca na tua faculdade mental, aleluia. Aleluia, bendito Deus. Santo. Esta igreja visível, essa igreja militante, ela continua num campo de batalha, ela continua na guerra, ela continua na arena. Irmão, não é brincadeira não. Lutar com o diabo, com seus demônios, não é fácil não. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo de número 27, diz assim: não dê lugar ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Versículo 8. Chegai-vos, pois, a Ele com coração puro e sincero, porque uma vida será transformada. Aleluia. Aleluia. Bendito Pai. Aleluia. É, Senhor, tu és... A igreja visível, eu estou vendo ela, Aleluia. ela é santa, ela é um povo adquirido por Deus, ela é o Israel de Deus. Aleluia. Aleluia. Ela é lavada, comprada e remida no sangue do Cordeiro. Glória. Agora existe uma segunda igreja, que é a igreja invisível. Ela é triunfante. Por quê? Ela é triunfante porque ela não está mais na terra. Ela está aguardando o arrebatamento da igreja Aleluia. para subir e comparecer ao tribunal de Cristo, não para ser julgado os seus pecados, mas as obras praticadas no corpo. Deus, aleluia. E ela já vai sair de lá casada, Aleluia. que vai ser a chegada triunfal, que é no livro do Apocalipse capítulo 19, a chegada triunfal. Aleluia. Ele vai estar chegando para a igreja que ele arrebatou, ele vai estar chegando para a igreja que ele comprou, ele vai estar chegando para a igreja que ele lavou, ele vai estar chegando casado, aleluia! Porque até agora ela tem sido noiva e ela vai ser noiva até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Ela é triunfante porque ela não está mais sujeita ao pecado, não está mais sujeito à queda, não está mais sujeito ao desvio. Por isso que ela é uma igreja triunfante. São Lucas capítulo 23, versículo 41, 42, 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós falamos na igreja, a igreja, ela é o centro da comunhão. Atos 7:55. A igreja é o centro
Mas aqui dentro, as pessoas que entram têm que encontrar o amor. Encontrar o amor ao próximo. Aqui dentro não pode haver briga. Aqui dentro não pode haver contenda. Aqui dentro não pode haver fuxico. Aqui dentro não pode haver intriga. Aqui dentro não pode haver discussão. Aqui dentro não pode haver inveja. Aqui dentro não pode haver mentira. Porque Ele é o centro, não só apenas da glória de Deus, como Ele é o centro do amor. Ele é o centro da comunhão. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Aleluia! É o centro da comunhão. Por isso que não pode haver briga, não pode haver contenda. Aleluia! Não pode haver discussão, não pode haver inveja. Porque ela é o centro da comunhão. Aleluia! A igreja é o centro do perdão. Quando nós lemos Mateus 6, versículo 12, 13 e 14, Jesus disse: olha, se não perdoardes os homens as vossas ofensas, vosso Pai também não pode vos perdoar. É o centro do perdão. Aqui ninguém fica de mal, aqui ninguém fica aborrecido, aqui ninguém fica zangado, porque ele é o centro do perdão. Aleluia! Glória a Deus. Por pior que seja o teu irmão, ou da maneira que ele te trate, ou da maneira como ele joga pedra em você, ou da maneira como ele te acusa, você tem que estar pronta ou pronto para perdoar. Porque aqui é o centro da comunhão. Aleluia! E eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Aleluia! Aleluia! Soberano é o Senhor de na doutrina. Quando nós lemos Coríntios, que é o capítulo 3, versículo 11 e 12, fala sobre alguns materiais na qual foi feita a igreja dentro de uma simbologia, ou até mesmo em algumas partes literal. Construída de ouro, que simboliza a glória de Deus, a presença de Deus. De prata, que significa resgate, significa transformação, significa mudança de vida, significa uma compra nova para o novo reino de Deus. Aleluia! É Deus, é verdade. Aleluia. Aleluia. De madeira, que fala da nossa natureza velha, que fala de quebrantamento. Que fala de provação. Madeira. Construída de feno. Crente palha. Crente carnal. Crente sem visão. Crente fogo de palha. Crente que muitas das vezes é o que não demonstra. Ela foi construída também de feno. Crente palha. Crente só pega fogo na igreja.
Mas lá fora só Deus sabe. Só pega fogo na igreja, mas dentro de casa dá um péssimo testemunho. Só pega fogo na igreja, mas é crente brigão. Só pega fogo na igreja, mas lá fora não vigia. Dá brecha, dá lugar ao adversário. É Deus. É, Jesus. Só é crente dentro da igreja, mas lá fora anda como o mundo anda, fala como o mundo vive, age como o mundo age. Mas na igreja não. Rostinho de santo. Parece santo, mas não é santo. Eita. Aleluia. Qualquer coisinha está perdendo a graça. Qualquer coisinha está perdendo a direção espiritual. Briga com o marido à toa, discute com o marido à toa, ou vice-versa. É Deus. Aleluia. Crente feno. E a igreja ela é construída desse tipo de material, desse tipo de materiais. Mas para isso, para ela obter vitória, há uma primeira característica para ela obter vitória. É temer. E o verso de número 43 diz que em toda a alma havia temor a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Temor é reverência. Temor é reconhecer a soberania de Deus. Temor é reconhecer que Ele está no controle da sua vida. E que você não pode mais viver a vida velha, mas uma vida nova, transformada pelo poder glorioso do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. O temor é a base. É a base da igreja. E quando nós lemos o Salmo 110, o último versículo diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. Aleluia. Quando chega no verso do capítulo 11, o primeiro versículo diz: bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. É reconhecer a sua soberania, é reconhecer a sua glória, é reconhecer o seu poderio. Não é ter medo dele, não. Achar que em tudo que você faz de errado ele vai te castigar. Se eu não for para a igreja, ele vai me castigar. Se eu não for para a igreja, ele vai castigar o meu filho. Se eu não for para a igreja, ele vai castigar o meu esposo. Não é ter medo não, irmãos. Quando dá aqueles turrões, aí corre, tampa o vidro, fecha a janela, muitas das vezes fica no escuro. Temer a Deus não é ter medo dele, não. É respeitar, é reverenciar Ele. Como é que você está orando a Deus? Como é que você tem se comportado como embaixador do reino de Deus? É Deus. Qual tem sido o seu testemunho lá onde você trabalha? No colégio? Na empresa? Em casa, para os vizinhos?
De que maneira você está lendo a Bíblia? Sem camisa? De que maneira que você está orando? A Deus. Temer a Deus é reverenciar, é reconhecer a sua soberania, saber que Ele está no controle de tudo. Aleluia. E o versículo 43 da leitura diz que em toda alma havia temor, aleluia. Era a igreja perseverante em oração, na doutrina, na comunhão, e em toda alma havia temor. Aleluia. Soberano Pai. Uma família sem temor a Deus não é nada, uma igreja sem temor a Deus não é nada. Um ministério sem temor a Deus não é nada. Um grupo de mocidade sem temor a Deus não é nada. Um grupo de irmãs sem temor a Deus não é nada, aleluia. Porque quem teme a Deus não anda de briga, não anda de fofoca, não anda de briga, não anda de contenda, não anda de disse-me-disse. Porque é uma pessoa reverente a Deus. Sabe que o seu altar é o altar do Espírito Santo. Aleluia. Como está em Coríntios capítulo 3, versículo 19. Diz que nós somos o altar de Deus, o santuário de Deus, aleluia. A igreja é o centro da glória de Deus. A igreja é o centro do amor. A igreja é o centro do perdão. A igreja é o centro da revelação. A igreja é o centro do grande amor de Deus, aleluia. A igreja é o centro da palavra, é o centro da palavra doutrinária. A igreja é o centro do serviço social e espiritual, aleluia. Aleluia. Bendito Deus, soberano. A igreja, ela deve conquistar cidades, nações e pessoas. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. A oração, irmãos, a oração, ela é mais poderosa do que a bomba atômica. Ela é mais poderosa do que a bomba neutrão. A oração é mais poderosa do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração e nenhum poder. A oração é a chave. E quando você ora, você está entrando no lugar santo dos santos, você está dialogando com Deus, você está conversando com Deus, aleluia. Agora, existe alguns impedimentos na oração. O primeiro impedimento na oração é a iniquidade no coração. Isto é, um coração perverso, um coração malvado, um coração que não sabe perdoar, um coração que guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio. É a iniquidade no coração. É um dos impedimentos na oração. O segundo impedimento é a ausência de espírito não perdoador. Efésios capítulo 4, versículo 32. Se você não sabe perdoar, Ele também não vai te perdoar. Se você não sabe perdoar, quem te machucou, quem te afetou, quem te jogou pedra, quem falou mal de você, não adianta, porque Ele também não vai te perdoar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor. O terceiro impedimento na oração é negligenciar a palavra de Deus. Não importa quem pregue ou quem ensine, seja uma criança, seja um adolescente, Deus. seja um adulto, seja quem for. Porque quando você passa a
negligenciar a palavra de Deus, passa a desprezar quem está pregando, ou que está sendo pregado, ou quando você passa a murmurar, que a murmuração é uma reclamação descabível, achar que Deus não está fazendo nada direito, tudo que Deus está fazendo errado. Provérbio 28, 9 diz que até a sua oração ela é abominável. Já pensou, irmãos? Você orar e Deus não responder a sua oração? Você orar e a sua oração não passar do teto dessa igreja aqui abaixo? Negligenciar a palavra de Deus. Crente que não gosta de doutrina, porque é só o pastor falando. Não gosta de escola dominical, porque é só o professor ensinando. Sendo que a escola dominical é um dos seminários que não reprova ninguém e não tem gasto. Culto doutrinário não se aprende. Culto doutrina não aparece ninguém. Negligenciando a palavra de Deus. Provérbio 28, 9. Até a sua oração é abominável. Tem muita gente enganada na casa de Deus. Pensa que é só vir para o culto da meia luz de glória, ampular, sapatear, que eu não sou contra, que eu sou pentecostal, e vai para casa e pronto. Aleluia. Aí passa a ser o crente do Miguel, só aparece os domingos na igreja. Soberano Pai de toda glória. E acha que vai para o céu. Bendito Deus. Não é uma igreja perseverante na doutrina, na comunhão e no partir do pão, aleluia. E que haja temor em toda a alma. A igreja, ela é corpo do Senhor. A igreja, ela é corpo do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 22. A igreja, ela é coluna da verdade. Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Por que ela é coluna da verdade? Porque os crentes têm que ser verdadeiros. Não pode andar de mentira, não pode andar de fingimento, não pode andar de falsidade. Ela é coluna da verdade. Por quê? Porque Deus, Ele é a verdade. Jeremias 10:10. Por que a igreja é coluna da verdade? Porque Jesus, Ele é a verdade. João capítulo 4, versículo 6. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não puxaria dito. Vamos preparar lugar. Aí é o versículo 6 do capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Que Jesus, Ele é a verdade. João 14, 6. Aí vem sobre o Espírito, que é o Espírito da verdade. João 16, 13. Que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então Deus, Ele é verdade, Jesus, Ele é verdade, o Espírito Santo, Ele é verdade, e a palavra de Deus, ela é a verdade, santificada na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Aleluia. Então a igreja é a coluna da verdade. A igreja é morada de Deus, a igreja é coluna da verdade, a igreja é corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. A igreja é edifício espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A igreja é o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. A igreja é o rebanho de Deus, aleluia. Isaías 40, versículo 11. A igreja é a esposa do Senhor.
Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A igreja é o jardim de Deus, aleluia. Canto de Salomão, capítulo 4, versículo 12. A igreja é a geração eleita, é um povo escolhido, é a igreja sacerdócio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A igreja é a noiva de Cristo. Coríntios capítulo 11, versículo 2. Olha só, tanta coisa que a igreja é. Sendo que Jesus é o cabeça da igreja. É Ele que administra, é Ele quem usa os pastores, os líderes. A igreja é casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A igreja é um povo adquirido, é um povo gerado pelo Espírito Santo, é um povo eleito. A igreja é a família de Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Ser perseverante. Isto é, você tem que resistir às dificuldades, você tem que resistir às provas. Você tem que resistir aos problemas da vida. Você não pode desistir, você tem que ser constante. Como a igreja primitiva, ser perseverante na verdade. Não é qualquer coisa desistir, qualquer coisa desanimar. Uma semana vem na igreja, outra semana não vem. Um domingo vem, outro não vem. Tem que ser perseverante, tem que resistir às tentações, enfrentar os problemas da vida, porque o Senhor vai estar sempre na tua frente, batalhando, guerreando, lutando por você, aleluia. Mas você não pode ficar na inércia. São três coisas. Se essas três coisas você não chega a lugar nenhum. São três coisas. Se essas três coisas, a igreja não chega a lugar nenhum. São três coisas básicas, três coisas fundamentais. Quais são elas? Vontade. A vontade dá ânimo, a vontade dá força, a vontade não deixa você parar, a vontade faz você atingir o seu objetivo. Faz você passar por cima das dificuldades. Faz você alcançar uma grande vitória lá na frente. Josué, não pare, não pasme, esforça-te somente, porque eu serei contigo nessa tua jornada. Vontade. Não adianta que parado não vai acontecer nada. Mas quando você começa a andar, Deus começa a agir. Josué, se ele parasse, não ia acontecer nada. Mas quando ele começou a andar, o Senhor começou a agir na vida de Josué. Você precisa caminhar, você precisa ficar na casa do Senhor, você precisa estar nos cultos. Aleluia. Deus, aleluia, aleluia. Vontade. Segundo, determinação. Tem gente que começa a fazer uma faculdade e para. Vai com uma porta de emprego e desiste. É chamado e desiste. Não tem confiança, não tem convicção, não tem certeza.
Você tem que ter determinação. Josué teve determinação. Foi 40 anos. 40 anos no Egito. E mais 40 anos para ele chegar onde chegou. Aleluia. Ana, ela teve que perseverar. Ela teve que ser uma perseverante. E ela orava todos os dias, mas ela não obtinha resposta. Ela buscava o Senhor todos os dias. Mas quando foi um dia, ela entrou no templo, que era de costume dela orar, e ela fez um voto. E quando ela chegou em casa, chegou grávida. Há quantos anos orando? Vontade, irmãos. Aleluia. Vontade. Ela não parou de vir ao templo. Ela não parou de orar. Jeremias, que é o capítulo 1, ele foi traído. Foi preso. Foi maltratado. Mas ele não desistiu. Ele foi perseverante. Por isso ele foi um grande profeta. O patriarca Abraão, no capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas agora não. E ele foi sem saber para onde ir. Perseverante. Jó, adiante de todo o sofrimento, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua família, perdeu as pessoas que amava. Foi acabado de uma chaga, mas perseverante. Ele resistiu a todas as tentações. Lá na frente, ser um vitorioso. Para tudo na vida, você tem que passar pelas diversidades da vida, pelos problemas da vida, para lá na frente, você ser um vitorioso. Aleluia. Vamos falar? Um vitorioso, um vitorioso, uma igreja vitoriosa. Aleluia. Meu Deus. Pensa que o negócio está no início, é? Hã? Pensa que o negócio está no meio, é? O negócio está lá no fim. Ser fiel até a morte te dar-te o quê? A coroa da vida eterna, falando lá no fim. Tem pessoas que não querem atingir os seus objetivos, quer continuar ganhando, que eu não sou contra, né? Porque está ganhando pouco, ele não quer melhorar, ele não quer adquirir uma profissão, ele não quer fazer um curso, quer ficar sempre comendo em prato raso. Sabe? Está sempre comendo em prato raso. Não. Ele tem que atingir os seus objetivos. Que o Senhor nos guarde. Bendito Deus, aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando. Aleluia. Esperando paz de toda a Igreja, conjuntos de pessoas que saíram dos seus lares, vieram para um lugar público, onde se tornou uma Assembleia de Deus. Perseverança, resistir à adversidade da vida, resistir aos problemas da vida, resistir àquilo que te assola, resistir àquilo que te entristece, resistir àquilo que não deixa você ir para frente, resistir a quem fala de você, resistir a quem te joga pedra, resistir no teu desânimo. E não parar. E não parar. Sempre avante.
ter vitória através das orações. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, lembrando que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Então Ele quer o de melhor para você. Ele não quer o pior para você, Ele quer o melhor para você. E quando eu falo que Deus criou, tem 3 coisas que Deus não criou. 3 coisas que Deus não criou. Deus não criou a luz porque Ele já é a luz. Haja luz. Então Ele não criou. Ele é a luz. Deus não criou a eternidade porque Ele já é eterno. E Deus não criou a vida porque Ele é a vida. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós somos criatura. Fomos criados por Ele. Por isso que Ele ama a igreja. Por isso que Ele é o centro de tudo na igreja. É o centro da glória, é o centro do altar, é o centro do perdão, é o centro do amor, é o centro da misericórdia, é o centro da compaixão, é o centro do serviço social e espiritual. É o centro da evangelização, é o centro dos ensinos, é o centro da pregação para o mundo. É a igreja. Que o Senhor nos abençoe. Continua orando pelo seu pastor, pelos obreiros, orando pelos outros, porque dentro de breve vai acontecer o quê? O arrebatamento. Aleluia. Você tem sido perseverante? No sofrimento? Nas pedradas? Na falta do pão? Na falta do café? Na falta da alimentação? Na falta do emprego? Você tem sido perseverante? Lendo bastante a Bíblia? Orando bastante? Pastor Elias,